Teófilo nasceu em Vila Franca do Campo, nos Açores, em 1957. É professor do terceiro ciclo do ensino básico e do ensino secundário de Física e Química. Possui o bacharelato em Ciências Físico-Químicas e Matemática pela Universidade dos Açores. O curso de Estudos Superiores especializados em Administração Escolar pelo Instituto Superior de Educação e Trabalho do Porto e o mestrado em Educação Ambiental pela Universidade dos Açores. Desde 1982 está ligado ao movimento ecologista e ao de defesa dos animais, tendo sido um dos fundadores e presidente da direção dos Amigos dos Açores, uma associação ecológica. Em 1974 foi membro da UEC, União dos Estudantes Comunistas. De 1980 a 82 foi membro do Conselho Regional da UDP, foi membro do PCR e pertence ao Conselho Nacional do JCR. É colaborador regular do jornal Correio dos Açores e colabora esporadicamente com o jornal A Batalha, com as revistas Letra Livre e A Ideia. Tem interesse pelo estudo do movimento operário nos Açores e tem publicado vários textos sobre o assunto. Boa noite. Antes de entrar propriamente no tema, eu queria fazer um enquadramento relativamente à minha pessoa e ao meio onde vivia. Eu vivia numa localidade chamada Ribeira Seca de Vila Franca, em que a maioria da população era camponesa e lavradora, mas eram, regra geral, pequenos camponeses, muitos deles sem terra, e em relação aos lavradores, nós chamamos de lavradores nos Açores aos criadores de gado, eram também pequenos criadores de gado. A maior parte dos meus colegas que andaram na escola primária não tinham sapatos, iam para a escola descalços. O meu avô, embora pudesse ter sapatos, fez uma vida inteira também descalço, não usava sapatos, até aos 90 anos aproximadamente, e depois passou a usar quando ficou doente e já não teve a possibilidade de trabalhar mais. As crianças da minha rua e da minha localidade, a maioria, a grande e esmagadora maioria, acabava a sua escolaridade com a 4ª classe. Apenas 2 ou 3 é que conseguiam estudar, porque em Vila Franca não havia ensino público para além da 4ª classe. Eu consegui porque o meu pai era imigrante no Canadá. Meu pai foi imigrante no Canadá durante 10 anos. O Conselho de Vila Franca, pronto, era, na altura, como todos os conselhos, era dirigido o Presidente da Câmara, era um membro da Ação Nacional Popular e era, de acordo com um escritor aqui de São Miguel, o Dr. Manuel Barbosa, era um vistoso ornamento da Legião Portuguesa. E toda a vida no Conselho era comandada pelo partido do antigo regime. Aos 16 anos, desloquei-me para estudar para Ponta Delgada, que eram cerca de 25 km de Vila Franca, e foi aí que passei a ter contato com os livros. Na minha casa não havia livros para além dos livros da escola. Havia uma Bíblia, mas nunca vi ninguém a lê-la, mas não havia mais nada. Eu sempre gostei muito de ler, lia através das bibliotecas móveis da Fundação Carlos de Gulbenkian, e depois em Ponta Delgada, quando fui com 16 anos, é que passei a ter acesso às livrarias e a partir daí comecei a comprar livros. Portanto, com 16 anos, 17, portanto, não tinha qualquer conhecimento da atividade política,
não fazia a mínima ideia que vivíamos em ditadura, e comecei o contato com, digamos, com a política foi através de uma disciplina que nós todos tínhamos no antigo sexto ano, que era Organização Política e Administrativa da Nação. A partir do 25 de Abril é que houve uma grande alteração. O próprio professor de Organização Política e Administrativa da Nação abandonou o manual e passou a falar na questão da ditadura e da democracia. Os meus colegas de turma tinham também uma fraca formação política, mas alguns deles tinham irmãos a estudar em Lisboa e no Porto, e estes irmãos tinham contato com as organizações marxistas-leninistas portuguesas, nomeadamente com o Grito do Povo, que chegava a Ponta Delgada e era distribuído por meia dúzia de colegas meus. Pronto, nesta altura não tinha qualquer consciência, mas era política, mas com a curiosidade e na conversa com os meus colegas passei a prestar atenção às alterações que iam acontecendo. E então as primeiras coisas que assisti foi à substituição dos antigos presidentes da Câmara por comissões de democratas, digamos assim. E o primeiro episódio a que assisti foi a realização de 2 plenários da população de Vila Franca para eleger uma comissão administrativa. O primeiro plenário foi convocado pelo Movimento Democrático Português de Ponta Delgada, porque em Vila Franca não havia nada. Soube depois que em Vila Franca havia apenas uma pessoa que era da oposição, antes do 25 de Abril, e que chegou a estar preso, mas o Movimento Democrático Português não tinha qualquer implantação no Conselho. E, na altura, foram este senhor e o Movimento Democrático de Ponta Delgada que escolheu uma comissão que foi eleita com braço no ar, né, numa praça em frente aos passos do Conselho, e pronto, elegeu uma comissão para presidir ou para dirigir o Conselho de Vila Franca a seguir ao 25 de Abril, até que houvessem eleições. Curiosamente, desta comissão, fazia parte um antigo membro da Ação Nacional Popular. Portanto, o que é que isso quer dizer? Nós chegamos ao 25 de Abril e não havia democratas. Os cargos passaram a ser ocupados por pessoas que, de uma maneira geral, já haviam colaborado com o antigo regime. Desta comissão que eu falei, apenas o que foi indicado para presidente da Câmara era um jovem juiz que tinha regressado do continente há pouco tempo e não tinha ligações com o antigo regime. Todos os outros, de uma maneira ou de outra, estiveram ligados ao salazarismo e ao marcelismo. Os antigos salazaristas não aceitaram de bom grado a eleição de uma nova presidência ou de novos dirigentes para a Câmara e, por sua vez, convocaram também um plenário, meia dúzia de dias depois, para elegerem uma outra comissão.
E, nesta altura, o que é que aconteceu? A população, incentivada pelos democratas, protestou, não deixou que houvesse a tal eleição, e nesta noite arrombaram as portas da Câmara Municipal, assaltaram, estiveram nas várias salas e atiraram todos os livros que encontraram para o meio da rua e fizeram uma fogueira. Isto depois esteve envolvido a polícia, o tribunal, mas nunca ninguém foi penalizado por este fato. O meu contato pela primeira vez com a literatura comunista, ou digamos assim, por acaso foi com um livro que era anticomunista, que era o livro chamava-se Você Pode Confiar nos Comunistas, Eles São Comunistas Mesmo. E quando comprei pensava que era um livro pró, mas afinal era um livro contra. Só que li aquilo e aquilo não me satisfez. Porquê? Porque eu conhecia todas as pessoas anticomunistas da minha terra, que eram o padre, os padres e os antigos dirigentes, e eram pessoas que não eram boas, que permitiam que as pessoas vivessem na miséria. Pronto, eu não acreditei nisso e, pronto, e continuei a comprar outra bibliografia e passei a receber, através dos meus colegas, os jornais que vinham de Lisboa. Mas em Vila Franca, que era a minha terra, onde eu permanecia sempre, a minha ida a Ponta Delgada era praticamente para frequentar as aulas e depois regressar no mesmo dia à casa, não me permitia ter convívio com os meus colegas. Em Vila Franca, instalaram-se o Partido Socialista com uma sede, o PC e o Partido Comunista também com uma sede. E foi através do contato na sede do Partido Comunista que me filiei na União dos Estudantes Comunistas. Como não havia nenhum núcleo em Vila Franca, eu fiquei a pertencer a um núcleo existente em Ponta Delgada e lembro-me de ter frequentado apenas 2 reuniões. Entretanto, a reação começou a perseguir de algum modo as pessoas, de maneira que em Ponta Delgada a UEC praticamente deixou de ter qualquer atividade. Uma outra atividade que eu participei, e com muito gosto, foi nas campanhas de dinamização cultural do MFA. Estiveram cá alguns militares, ensinaram-nos dois ou três amigos meus a usar aquilo que eles chamavam o método de Paulo Freire para ensinar as pessoas que não sabiam ler, e eu aprendi, e depois nós ensinamos algumas pessoas que nunca tinham frequentado a escola, ou nunca tinham frequentado a escola, mas não tinham aprendido a ler. Portanto, isto foi uma experiência também positiva. Depois, nas primeiras eleições realizadas, portanto, penso que foi o 25 de abril de 75, eu participei nas campanhas eleitorais, mas sobretudo para colar cartazes. E nós juntávamos em Vila Franca, os elementos do PS, do PCP, e também havia algumas pessoas ligadas ao MES. Eu tinha muitos amigos no liceu que eram do MES. E nós colávamos cartazes dos 3 partidos, do MES, do PS e do PCP. Portanto, havia ali uma unidade, ajudávamos uns aos outros, quando faltava cola de um lado, passávamos para o outro. Portanto, isto foi a minha primeira
participação numa atividade de rua. Entretanto, à semelhança do que aconteceu aí no continente, passaram a ser assaltadas as sedes dos vários partidos, as pessoas que eram da esquerda passaram a ser, de algum modo, perseguidas, e eu fui-me afastando do PCP, de tal modo que desliguei-me completamente quando houve cá uma grande manifestação de lavradores que exigiu a demissão do governador civil, que era o Dr. Porres Coutinho, pronto, houve também uma infiltração por parte do movimento separatista. Eles também exigiam, na altura, a independência dos Açores. E, nesta altura, liguei-me mais a um grupo de jovens estudantes com alguma implantação, digamos, operária. Eu liguei-me a um grupo que editou um jornal chamado Luta pela Democracia Popular. Era um jornal policopiado, os primeiros números foram policopiados. Portanto, ele começou a 1 de abril de 75. Toda a informação que existe sobre Vila Franca é da minha autoria, então contou com a minha colaboração. Este jornal acabou depois, ao fim de 19 números, em março de 1976, mas eu tenho a impressão que os últimos 2 números já foram impressos em Lisboa. Pronto, a partir daí, portanto, como eu disse, liguei-me a este grupo lia e distribuía o Grito do Povo, que era do OCMLP. Pronto, foi nesta altura que comecei a ler um conjunto de literatura, de várias coleções, como os textos marxistas, que eram da OCMLP, e algumas edições da Causa Operária. Não sei se foi nessa altura ou se foi posterior que comecei também a ler o jornal A Classe Operária, que era do Partido Comunista do Brasil. Também recebia e lia a revista Spartacus, que penso que também se editou, acho que era também da OCMLP e era editada no Porto. E, portanto, a partir desta altura, portanto, desde maio de 75 e depois já com o 6 de junho de 75, houve mesmo perseguições. Eu lembro perfeitamente de estar em casa e passarem pela minha porta centenas de trabalhadores rurais de uma freguesia do concelho de Vila Franca, armados de varapaus, foices e etc., correntes do gado, para a gritar contra o comunismo e contra os comunistas. Portanto, e nesta altura a atividade, portanto, pegaram fogo à sede do PCP em Vila Franca, e a atividade partidária em Vila Franca praticamente desapareceu. E o tal jornalinho Luta pela Democracia Popular continuou a sair, feito em Ponta Delgada, policopiado, e tinha uma distribuição muito restrita na ilha. Não sei se chegava a uma centena de exemplares. Portanto, a partir daí, portanto, depois de 75, é que eu passei a fazer parte da UDP, fiz parte do núcleo existente em São Miguel. Mais tarde fui contatado e aderi ao PCPR e cheguei a pertencer ao Conselho Nacional da UJCR,
cheguei a ser, na altura, a ser colaborador de uma revista que a UJCR editou, que era a Gente Nova, e também cheguei a participar em algumas reuniões, mesmo a nível nacional. Eu penso que foi no terceiro encontro nacional da UJCR, e em alguns encontros de várias organizações de juventude que pretendiam fazer trabalho em comum, mas que depois não teve seguimento. Eu queria fazer-te uma pergunta, Teófilo, que é o seguinte: portanto, quando chegaste a esse ponto, ainda eras muito novinho, e eras 20 e poucos anos, não é? Não, 18. Então, mas qual era a tua perspectiva, depois desses acontecimentos que descreveste, começaste a ser um dirigente mais ou menos partidário, mas qual era a tua perspectiva para os tempos imediatos? O que é que tu pensavas que se podia fazer ou que iria acontecer depois desse período de agitação popular e de ações espontâneas e tal? Não, na altura o que eu pensava é que era preciso resistir, porque aqui não havia grandes perspectivas de haver, sei lá, uma revolução socialista ou algo do género. Aqui tínhamos que resistir ao avanço do separatismo e da extrema-direita. E foi isso foi nisto que eu estive envolvido. Portanto, estive aqui envolvido durante 2 ou 3 anos ou mais em atividades que eram quase clandestinas. Que atividades eram essas? Por exemplo, eram a distribuição de jornais que vinham do continente, que era, eu não sei quando é que começou era a Voz do Povo, não sei quando é que chegou cá pela primeira vez, e o Bandeira Vermelha. Nós tínhamos contatos em vários sítios, e um dos trabalhos que eu fazia era distribuir alguns jornais por determinadas pessoas, mas era tudo distribuído de forma clandestina. Continuamos, fizemos reuniões, por exemplo, em relação ao PCPR, era uma célula diminuta. Nós fazíamos reuniões para tentar organizar-nos o partido cá e a atividade do partido e da UDP. Lembro perfeitamente, penso que o primeiro dirigente que esteve cá foi o Wilson Simões. Era tentar implantação junto dos operários e dos camponeses. Eu era de Vila Franca e tinha vários contatos com camponeses e distribuía o Bandeira Vermelha e distribuía o tal Luta pela Democracia Popular a esta gente. Alguns textos que estão no tal jornalinho Luta pela Democracia Popular foram escritos através de conversas que eu tinha com camponeses e pescadores do meu concelho. Portanto, todo o trabalho de clandestino era tentar... Também tive alguma atividade no movimento estudantil. Portanto, eu já tinha saído do liceu, mas tínhamos contatos no liceu, e nós criamos um jornalinho publicado por jovens da escola, mas por trás a nossa influência. Eu sou uma curiosa e uma investigadora sobre o período do PREC, e gostaria de perguntar ao Teófilo uma questão muito simples. Onde é que estavam as mulheres da sua região na luta que se desenvolveu durante o PREC? O que o Teófilo entende sobre isso? Como é que foi a participação? Se foi pouco, por quê? Enfim, tentar perceber um pouco o contexto social desse contexto que o Teófilo viveu, e é tão simples quanto isso. Onde é que estavam as mulheres nessa luta? E é isso, obrigada. Bem, eu não sei se estava desde o início, mas no início falei que vivia num meio rural bastante pobre, com as pessoas com muitas dificuldades, e naquela altura
as mulheres estavam ausentes. Não tinham qualquer influência. Lembro-me de estar na primeira manifestação do 1º de Maio e tenho imagens e praticamente não há mulheres. Depois organizadas, nós quando começámos a trabalhar lá na escola, ou no liceu, em Ponta Delgada, aí o nosso núcleo já tinha muitas jovens organizadas e que participavam, mas no meio rural era zero. Queria-te colocar 2 questões. Quando tu distribuías esses jornais às pessoas, qual era a reação delas? E também queria saber se alguma vez sentiste inseguro com a ação da FLA e daqueles grupos assim mais à extrema-direita. A distribuição dos jornalinhos e dos jornais eram pessoas que nós já havíamos conversado previamente. Portanto, eram sempre bem recebidos. Não distribuíamos o jornal a qualquer pessoa. Naquela altura vivia-se com medo. Houve muitas pessoas que foram maltratadas. Em 75 eu cheguei a estar em casa 2 ou 3 semanas sem sair de casa. E em Ponta Delgada saíamos e era sempre de corrida para não sermos apanhados. Eu tinha a vantagem que não era conhecido. Mas os que viviam mesmo em Ponta Delgada passaram muito mal. E houve uma altura em que uma das pessoas que estava ligada a um jornal chamado O Milhafre, que era o órgão da FLA, falou comigo e disse que eu tinha que fazer as malas e vir para o continente, ou ir para o continente. Portanto, houve uma altura muito difícil. Hoje em dia aqui há atividade, as pessoas são indiferentes. Lembro nas primeiras campanhas eleitorais era muito difícil. Eu penso que já foi muito depois do PREC, eu penso que foi talvez em 80, por volta disso. Eu fui candidato pela UDP à Assembleia Regional dos Açores. E nós organizamos na minha terra natal, portanto, na Ribeira Seca de Vila Franca, uma sessão de esclarecimento que foi boicotada por elementos da FLA que vieram de Ponta Delgada. Só que aí na altura eles tiveram mal, quer dizer, a coisa correu mal para o lugar deles, porque eu era muito conhecido na localidade, jogava futebol com eles. E houve uma reação por parte das pessoas da minha terra, lavradores, etc. E houve mesmo muita pancadaria. E neste caso safamos-nos, mas em outros casos não. Eu tenho vários colegas aí, vários amigos de Vila Franca, que tiveram em verdadeiras campanhas, em batalhas campais, com muita pancadaria. E com muita gente a ir parar para o hospital. Teófilo, uma questão que veio muito da minha ignorância, os independentistas eram uma espécie de uma reciclagem dos elementos do antigo regime? Eram uma força mais à direita? Eu não estou de toda a par. Sim, eram essencialmente. E, portanto, quem dava a cara eram os mais jovens. Mas eram todos filhos ou familiares de pessoas do antigo regime. Eram todos da extrema-direita. Neste momento é que ainda existem uns resquícios da FLA e eles agora dizem que aceitam todas as ideologias, etc, mas não me parece. Por acaso agora conheço e falo com o líder máximo da FLA, meu colega professor, é uma pessoa simpática, mas na altura ele era muito mais novo do que eu, portanto possivelmente não tinha qualquer atividade, mas a FLA era um movimento de extrema-direita, isto não há dúvidas. Chegou a haver movimentos do género da reforma agrária ou assim na tua zona?
Não, isto não chegou cá. Aliás, há uma coisa curiosa, que o maior latifundiário, um dos maiores latifundiários aqui da ilha, era o António Borges Coutinho, que era do MDP-CDE, e portanto digamos que era comunista, pelo menos era tido como tal, e era a pessoa, portanto, o maior latifundiário. Mas não havia, porque a propriedade aqui era muito pequena. Não havia, só ele era latifundiário, mas o que ele possuía era essencialmente pastagens. Não houve qualquer movimento por parte da ocupação de terras. Os sindicatos rurais sempre foram fraquíssimos, tiveram muito pouca influência, e depois, com o decorrer dos anos, a agricultura perdeu um grande peso, e os pequenos lavradores que eu falei no início que existiam desapareceram. Na minha rua chamava-se Rua de Jugo. A Rua de Jugo, não sei porque é que apareceu o nome, mas nós, em crianças, jogávamos futebol na rua. E era raro passar um automóvel. Lá na rua só havia uma pessoa que tinha um automóvel. E em toda a rua, não digo talvez, na metade das casas, as pessoas tinham um cavalo à porta. Eram pequenos lavradores. Esses pequenos lavradores desapareceram completamente. Neste momento, na minha rua, só há um lavrador. E antes havia, garantido cerca de 20. O que tens estado a dizer vai de encontro àquilo que há 2 ou 3 semanas o Liberato dizia, que era nos Açores, concretamente nos Açores, o 25 de Abril praticamente não foi notado. O que se verifica, portanto, é que quem está na rua, quem toma as iniciativas de mudar qualquer coisa, não é gente de esquerda, mas principalmente é gente de extrema-direita. E, portanto, há uma fraquíssima resposta da esquerda. Tu como é que explicas essa situação, que é completamente ao avesso do que se passou em Portugal e também bastante diferente daquilo que se passou na Madeira? É possível, quase de certeza, porque não havia oposição. A oposição democrática não existia, nem democrática, nem qualquer outra, não existia nos Açores. Enquanto na Madeira, não sei por que razão, existiu a União do Povo da Madeira, houve lutas por causa das terras, que aqui não existia. E basta ver que, a seguir ao 25 de Abril, os dirigentes dos partidos de esquerda não eram dos Açores, vieram de fora, ou então eram açorianos que estavam no continente. Portanto, o principal dirigente do PCP, aqui em São Miguel, era natural do Faial, mas que antes de 25 de Abril estava a viver no continente. No que diz respeito ao UDP, os dirigentes do UDP, os principais dirigentes, vieram da Madeira. Nos Açores não havia. Como eu disse há bocadinho, da oposição no meu conselho, só uma pessoa. E essa pessoa não era ativa. Essa pessoa primeiro foi cabo de mar e depois era comerciante e industrial. Portanto, era de uma classe diferente da maioria das populações que passavam mal. E logo a seguir ao 25 de Abril ainda houve umas manifestações de esquerda, juntavam PS, MES, PCP, em Ponta Delgada. Portanto, as manifestações, no 1º de maio ainda houve manifestações, mas por trás dessas manifestações já havia, sobretudo estudantes, um ou outro membro do PCP e alguns salazaristas ou marcelistas que se tinham convertido.
A imigração há de ser uma questão forte, sempre foi aí nos Açores, aliás, como é um bocado no continente. Durante o período do PREC, qual era o posicionamento das pessoas que estavam maioritariamente nos Estados Unidos quando voltavam aí aos Açores? Isso era um grande problema, porque a maior parte dos açorianos não vive cá. E migrou principalmente para os Estados Unidos e Canadá. Os imigrantes vinham cá, e com toda a razão, comparavam o nível de vida que tinham nos Estados Unidos e os que tinham cá, e os Estados Unidos para eles era o paraíso. Muitos deles, se estivessem cá, estavam a passar fome. E aí eles eram, regra geral, anticomunistas. E a vida lá ser melhor para eles do que cá. Por aquilo que tu descreves, o 25 de Abril, as transformações democráticas no continente chegaram aí muito mitigadas por causa da força da extrema-direita e dos indivíduos do antigo regime que estavam a fazer resistência à implantação da democracia nos Açores. Mas a minha questão é esta. Por exemplo, no caso das mulheres, as mulheres dos camponeses e as camponesas, pronto, compreende-se que não estivessem disponibilizadas para participar nas movimentações cívicas. Mas, por exemplo, as conserveiras, as mulheres das conservas, havia muitas fábricas de muitas conserveiras nos Açores e a maior parte da mão de obra dessas fábricas eram mulheres. E havia também muitos pescadores, como ainda há hoje, muita pesca. Portanto, esses estratos mais populares da população, mais explorados também, eles não sentiram um efeito positivo de medidas tomadas pelo novo Estado democrático, como a fixação do salário mínimo, a cesta básica. Não sei se lembram quem estava nessa altura presente, havia uma cesta básica para as pessoas que precisavam de apoio alimentar e uma série de medidas cívicas, por exemplo, em relação às mulheres, deixou de haver proibições patriarcais que havia no antigo regime, a Igreja começou a ter menos influência, pelo menos aqui, e o próprio trabalho da alfabetização também deu uma nova consciência a essas pessoas do povo que participavam nas campanhas de alfabetização. Mas a minha pergunta é, havendo isso, possivelmente, o efeito que isso teve do ponto de vista social na sociedade açoriana foi visível ou nem por isso? Com aquela idade, eu não vivia nesses meios, não tinha contato com esses meios. Não sei como é que eles sentiram, mas depois, posteriormente passou a haver contato com pescadores, sobretudo, que acaba por ser mais fácil. E inclusive a UDP tinha uma influência bastante grande junto de uma comunidade pescatória que é muito conhecida, que é a comunidade pescatória de Rabo de Peixe. E depois também havia dirigentes dos sindicatos da Marinha Mercante e dos pescadores que eram próximos da área da UDP. E, portanto, começou a haver uma atividade sindical legal. Sim. Através do Sindicato Livre dos Pescadores, que no continente, eu não sei se era no continente todo ou não, pelo menos o dirigente que eu me lembro era Joaquim Piló. Teófilo, tocando num assunto em que falaste a dado momento, e a Ana também falou agora, em relação às campanhas de alfabetização, chegou a haver alguma coisa assim mais dinâmica na altura? Ou foi notado mais tarde? A única coisa que eu conheço foi aquela que eu participei, em que, olha, por acaso, as pessoas que não sabiam ler, ou pelo menos que se disponibilizaram para aprender a ler, eram todos homens, e aqui o número foi-se reduzindo, e acabámos com 2 pessoas. Mas pronto,
pusemos 2 pessoas a saber ler. Mas foi também uma coisa muito, muito diminuta. Eu não conheço nas outras localidades, mas no meu concelho foi assim. Em relação a isso, era mais hostilidade ou apatia? Apatia, não, na altura, logo a seguir ao 25 de Abril não havia hostilidade. A hostilidade começou a aparecer quando começaram a tentar mudar as câmaras municipais, e depois quando no continente, quando a nível nacional, a situação passou a caminhar um pouco mais para a esquerda, digamos assim, depois do 11 de março, a partir daí quando começou a haver as nacionalizações, com o aumento da reforma agrária, aqui a oposição a tudo o que vinha, ou todas as ideias que vinham do continente, é que passaram a ser recusadas. Se pudesses agora voltar atrás e colocando-nos simplesmente na questão das campanhas de alfabetização, terias tentado agir de outra forma ou abordar as pessoas de outra forma? Bem, sabendo o que é hoje, possivelmente seria de outra forma, mas eu penso que nós na altura não agimos mal. Na altura até não tínhamos grande preocupação com a consciencialização política, porque na altura pensávamos portanto, que as pessoas, através do exemplo, do convívio e do aprender a ler, teriam capacidade para, por si sós, fazer as melhores escolhas. Hoje em dia eu penso que não se evoluiu quase nada. Eu há 8 anos houve um amigo meu que andou-me aqui a tirar o juízo e convenceu-me a candidatar-me a uma Assembleia Municipal, a Assembleia Municipal de Vila Franca, numa lista independente, uma lista de cidadãos chamada Novo Rumo. Conseguimos as assinaturas, fizemos a campanha e quando andei pelas ruas, a conclusão que eu cheguei é que as pessoas eram tão ignorantes como logo a seguir ao 25 de Abril. A única diferença era que nas primeiras eleições havia hostilidade. As pessoas eram, sei lá, tipo clubes de futebol. O que era do Benfica não podia ver o Sporting, o que era do Sporting não podia ver os do Porto. Era assim, quando aparecia um partido que eles não gostavam, reagiam mal, era capaz de rasgar os papéis, era capaz de falarem mal. Há 8 anos, as pessoas continuavam tão ignorantes em relação à política, não sabiam nada de nada, mas eram passivas, não hostilizavam. Recebiam as coisas, eram capazes de pôr para o lixo a seguir, mas à nossa frente eram agradáveis. A única coisa que evoluiu foi isso, porque o resto continua na mesma. E o 25 de novembro, como é que foi aí nos Açores? O nosso 25 de novembro começou mais cedo, foi o 6 de junho. Com o 6 de junho aqui as coisas voltaram todas para trás. A partir do 6 de junho, toda a esquerda, inclusive o PS, e antes do 6 de junho, as sedes do PS foram também atacadas à bomba. A casa de Jaime Gama foi queimada. O carro do dirigente do PCP, aqui em Ponta Delgada, foi posto ao mar. A partir de ser mais ou menos 6 de junho, as coisas aqui, tudo o que era esquerda, passou quase à clandestinidade. Os únicos que eram mais ou menos tolerados foram os socialistas. Para as pessoas que tinham mais consciência, que andavam envolvidos, sim senhor, viviam com um certo medo de voltarmos ao fascismo, mas para a maioria da população, quase toda a população foi indiferente. E quais foram as insuficiências da esquerda que a impediu de virar a situação a seu favor?
Eu acho que não houve insuficiência da esquerda, não houve esquerda. Não houve. Não havia nenhuma tradição de antes do 25 de Abril. E a seguir ao 25 de Abril não chegou a haver implantação. No que diz respeito, por exemplo, ao UDP e ao PCPR, era um grupinho de estudantes liceais que em 1975 acabou o liceu e foram quase todos a estudar para o continente. Isto ficou aqui reduzido a 1 ou 2. E depois, como eu disse, vieram pessoas de fora para tentar implantar na região. O Liberato, ele explicava, se eu bem entendi, eu não estou a usurpar as ideias dele, ele explicava um bocado a diferença entre a Madeira e os Açores, um bocado através da propriedade da terra. Que ele dizia que na Madeira uma das coisas que fez uma parte dos camponeses aderir, portanto, não ter uma atitude tão hostil, portanto, às ideias da esquerda, ao que estava a passar no país, tinha a ver muito com um sistema próximo do feudal de colonia, enquanto que nos Açores o sistema já era de contornos capitalistas mais avançados, em que havia propriedade da terra, um grande número de proprietários, de pequenos proprietários, de pequenos camponeses. O que ia ser assim, quer dizer, tem determinadas semelhanças também com o que se passou no norte do país, que era precisamente onde havia menos, onde a propriedade da terra estava mais dividida por pequenos proprietários, por pequenos camponeses. Se esse é um fator que pode explicar estas diferenças. Eu concordo. Eu lembro perfeitamente, na literatura da altura, falava-se muito na colonia na Madeira, e foi aí que teve grande implantação a UPM, União de Povos da Madeira, e a própria FECAMIEL. Cá não, cá os camponeses, os donos das terras, o meu pai era um deles. Quando veio do Canadá, pronto, enquanto esteve no Canadá, a minha mãe ia adquirindo terras a pessoas que queriam emigrar. Queriam emigrar, não sabiam, queriam deixar as suas terras e, olha, pelo menos lá na localidade, a minha mãe ia comprando. O meu pai, quando chegou de cá, tinha uma série de pequeníssimas propriedades rurais, quase todas com mau acesso. Se fosse hoje, estava a pedir esmola. E trabalhava com ele uma pessoa. Portanto, era uma ligação quase familiar. E a maioria das pessoas eram assim. Grande parte dos camponeses, os que conseguiam, arrendavam uma pequena parcela de terreno, cultivavam e, quando era culturas industriais, beterraba, amendoim, não sei o quê, e vendiam os produtos da terra, trabalhavam consigo mesmo. E não para um grande patrão que tinha vários trabalhadores por sua conta. Essa gente, para se ligar a um sindicato, é muito difícil.